Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, esse nosso encontro semanal de informação com opinião sobre o que acontece na política, nas nossas Minas Gerais. Eu sou a Gi Palerme e é sempre uma alegria enorme esse nosso encontro aqui a cada segunda-feira para debater os assuntos que afetam o dia a dia da família mineira. Eu chamo aqui para preencher a nossa tela o time de mentes questionadoras que vai estar aqui conosco nessa noite, hoje recebendo de Ipatinga o missionário Rodrigo Gualberto, de Belo Horizonte, o João Simonetti, de volta aqui conosco, e de Araxá, Mara Paulinelli. Rodrigo, ó, começando por você aí, né, que está vindo participar pela primeira vez conosco, e de antemão a gente já agradece a sua disponibilidade de vir dar a sua contribuição, trazendo seu ponto de vista nos assuntos que a gente vai debater essa noite. É uma alegria, primeiramente, né? Boa noite a todos, boa noite ao Mar, ao João, a Gi. É uma alegria vir aqui de Ipatinga, né? Vale do Aço, representado aqui nesse dia tão especial, para a gente poder debater, questionar, trazer a nossa voz para esse mundo que hoje precisa de muita e muita gente para questionar e para levantar questões que estão nos roubando a nossa essência e que talvez a gente não perceba no dia a dia. Então, espero que seja um programa muito agradável e que também possa nos agregar muito naquilo que nós somos como pessoas, né, como seres políticos, né, que somos também, como cidadão mineiro, né, que nós comemos quieto, mas não tão quieto assim. Precisamos gritar e dizer aquilo que nós temos para falar nesse mundo. Com toda certeza. Boa noite, Omara. Muito assunto para a gente debater essa noite, né? Boa noite, Gi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João. Gi, muito assunto interessante hoje, viu? Muito assunto polêmico. Nossa, boa noite pro pessoal aí de casa, tá? Fica aí acompanhando a gente, que hoje está, assim, imperdível, né, Gi? Imperdível. João, boa noite. Muito obrigada. Bem-vindo de volta, né? Obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Gi, Omara, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouco, né, do que hoje é muito difícil de ver na mídia. Uma opinião conservadora, uma opinião de valores sobre o que está acontecendo aí, principalmente na nossa Minas Gerais, mas em todo o Brasil, tentando resgatar um pouco aí dos bons valores na política. E é o dever de nós leigos, né, o que nós devemos fazer para poder salvaguardar a nossa pátria. Com certeza. Olha, mas antes da gente começar para valer aqui, trazendo as notícias dessa noite, com os comentários aí de todo mundo para você, eu faço aquele apelo que todos aí já conhecem, né? O programa X da Questão, ele é uma iniciativa totalmente independente, tá? A gente não conta com nenhum tipo de financiamento público, partidário, nada disso. Estamos aqui voluntariamente a cada segunda-feira, porque nós temos mesmo um propósito, tá? Um propósito que nasceu aqui de coração. Então, para que a gente cresça esse canal, a única coisa que a gente pede para você é que você nos ajude a alcançar mais gente. E como que a gente pode alcançar mais gente? A gente precisa que haja engajamento aqui na plataforma, para que o algoritmo perceba que nós somos um conteúdo relevante e nos ofereça para mais pessoas. Então, esse engajamento é feito como? Primeiro, com a sua inscrição aqui no canal. Você precisa clicar lá naquele botãozinho vermelho e inscrever-se. Depois acionar aquele sininho que fica do lado para você ser notificado sempre que um novo conteúdo estiver disponível aqui na plataforma. Depois, outras ações que são assim fundamentais é o curtir, comentar e compartilhar. Você já deixa a sua curtida, deixa o seu joinha e vá, à medida que o programa vai acontecendo, deixando aí o seu comentário. Seu comentário até também sobre os assuntos que vão ser tratados.
né? Vai deixando a sua opinião. Muita gente gosta, na hora da estreia do programa, de colocar no chat, mas deixa também, não é só... No chat é importante também, mas deixa também lá embaixo nos comentários. E depois, compartilha. Compartilha com seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, no seu perfil, seja no Twitter, seja no Facebook. Compartilha até no pessoal, né, no privado do WhatsApp, com algumas pessoas ali que você acha que podem vir, né, a gostar desse conteúdo, ou que você perceba também que tem um conteúdo ali que de repente pode ajudar a pessoa a tirar ali as escamas dos olhos, tá? Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E sem mais delongas, então, né, vamos tentar encontrar o X da questão dessa noite. Uma exposição no Centro de Referência da Juventude em Belo Horizonte foi alvo de polêmica na última semana. Isso porque um vídeo gravado por um visitante flagrou um cartaz com uma ameaça explícita do movimento político LGBT contra a família. O cartaz trazia a imagem de um bebê com o símbolo de um emoji transgênero, que é popularmente usado para identificar travestis e outras pessoas transgêneros, tatuado na testa. Na frente da imagem estava escrito em letras maiúsculas, letras garrafais, a frase: "Nós vamos transexualizar o seu bebê". No rodapé da mesma página, outra frase complementava a mensagem ameaçadora: "E não há nada que você possa fazer". O vídeo, que foi amplamente compartilhado pelas redes sociais, também registrou outra frase, essa escrita à mão, dizendo: "Deus está morto". Nessa última quinta-feira, dia 15 de agosto, por meio dos seus perfis nas redes sociais, a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, afirmou ter ido ao local para tentar compreender do que se tratava aquele cartaz. Mas ao chegar ao local, a imagem já havia sido tampada. Ela também registrou em vídeo algumas das peças expostas no local. Uma delas trazia uma mulher seminua com a frase: "Mãe também é piranha". A vereadora, que é cristã, conservadora, alertou quanto à necessidade cada vez mais urgente de pessoas posicionadas estrategicamente nas casas legislativas, em todas as esferas de governo. Rodrigo, como você está aqui pela primeira vez, né? Queria começar ouvindo seus comentários aí, porque para nós, né, que estamos aqui recorrente, essa pauta LGBT, ela sempre vem à tona em alguma das cidades aqui, em alguma forma, o ativismo LGBT se impondo. O ativismo LGBT que parece que já não se esconde mais atrás daquela luta por inclusão, né? Parece que agora ele já começou a deixar evidente essa real intenção, que é destruir a heteronormatividade. É verdade. Assim, na ocasião aqui específica, nós vimos três pontos claros aqui a respeito do que eles querem atacar, né? A respeito daquilo que eles estão frontalmente contra. E é aquilo que você falou, antes isso se escondia, né? Mas aqui nós vimos, primeiro, a questão da criança, né? Usada para uma agenda. Depois nós vimos aqui a questão da mãe, né? E também a questão de Deus. Aqui temos três pilares atacados frontalmente por um movimento que não consegue mais esconder o que é de fato a sua intenção em relação a todas as pautas que a gente está defendendo aqui: família, religião e inocência das nossas crianças. Três coisas atacadas numa única exposição e no desdobrar dessa exposição. E a gente lembra que há 5, 6 anos atrás, quando aconteciam casos esporádicos desse, eles sempre se defendiam dizendo que não, isso não é a essência do movimento. Só que hoje, se nós pegarmos um compilado de coisas que eles produzem em vários lugares no mundo, nós vamos perceber que aquilo que antes
falsa exceção, hoje é a regra. Hoje eles querem deixar bem claro no discurso que eles querem desconstruir. É interessante que eu quando tenho gravado alguns vídeos para tratar desse assunto, eu tenho falado que, para mim, Rodrigo, a análise que eu tenho feito é que existe um plano muito bem orquestrado deles, desse pessoal que tem trago essas pautas. Por quê? Eles sabem que Almar, o João, a Gi, o Rodrigo, vão vir aqui e vão se manifestar, e vão levantar a sua voz, e vão se colocar contra. Mas eles parecem não estar se preocupando conosco. Eles têm um alvo muito claro, que aquilo que eu trago, a minha análise é assim, eles querem normatizar a geração dos nossos filhos com essas pautas, quer que para eles cresça a sensação de que isso é normal, essa afronta, para naturalizar na geração dos filhos dos nossos filhos. E aí eles terão criado aquilo que Gramsci falou, que é essa desconstrução, né, gradativa e lenta de conceitos que para nós, né, conservadores, são raízes que nos sustentam. Então, assim, eles estão pagando para ver a nossa indignação, coisa que eles não faziam há um tempo atrás. Eles queriam esconder de nós, mas agora parece que eles estão pagando para ver essa indignação. Ou seja, tá, vamos deixar eles levantarem a voz, vamos deixar eles se debaterem, porque a gente não está focado neles. E a prova, talvez, disso é que se você pegar os conteúdos infantis dos últimos anos, eles têm cada vez mais a inserção da agenda progressista, a inserção dessa normatização daquilo que nós temos levantado a voz, que é uma afronta. Nós temos pegado hoje, de maneira sutil e gradativa, essa inserção nos conteúdos infantis. A desconstrução dentro desses conteúdos de personagens e de figuras que são pilares daquilo que a gente acredita, por exemplo, pai, a mãe. Então, por isso que essa exposição só escancara aquilo que a gente já está denunciando aqui há um tempo. Olha, vamos acordar, porque eles têm uma intenção clara de que, primeiro, desconstruir o conceito de família, desconstruir o conceito de religião e desconstruir aquilo que nós entendemos como pureza, né? Porque a pureza, até a pureza aqui é relativa. Porque quando eles usam a imagem de um bebê, eles vão no mais alto símbolo humano de pureza, né, humano, de pureza para nós, que é uma criança recém-nascida. Não tem nada mais baixo, nada mais sujo do que você usar desse símbolo para tentar impor uma agenda. Então, por isso que a minha preocupação hoje é falar com os pais o seguinte: não basta se indignar, é preciso vigiar, é preciso prestar atenção naquilo que os nossos filhos estão consumindo. Porque quando eles normatizarem isso, para os filhos deles, isso será muito natural. E aí nós teremos perdido toda a contra-argumentação baseada na verdade que nós temos levantado contra essas pautas. Com toda certeza. João, como é que você avalia? Isso é... A gente sempre fica muito assustado quando vê umas coisas dessas, apesar de ser uma coisa que já está quase ao novo normal, né? Se podemos dizer assim. Como bem disse o Rodrigo, primeiro eles lutaram por espaço, conseguiram esse espaço e depois eles mostraram para o que realmente eles vieram, né? Mas isso é um movimento natural das novas ideologias, assim, das ideologias advindas do próprio socialismo, né? Você vê que isso é uma corrente mais marcusiana que a gente tem tomado, onde a defesa deles é que a burguesia e o proletariado, eles assumiram um Estado mais inerte, onde o Estado servil, ele consegue manter as coisas como estão, e a revolução, ela cessa nisso. Então, ele precisa de mais um meio de revolução, fortalecer a luta de classes. Então, vai colocar o primeiro mantenedor ali da ordem das coisas, que é a família, né? Então, eu destruindo a família, eu colocando os personagens aí da família para brigar entre si, acabando com o conceito de homem e mulher, eu vou conseguir voltar com essa revolução que eles tanto desejam, né? E a gente sabe que o primeiro revolucionário é o próprio Lúcifer, né?
Se a gente pegar em última instância, ele que foi o primeiro a desobedecer, ele foi o primeiro a ir contra a ordem das coisas, né? E isso é muito ruim, né? Porque está tão acessível nossas crianças. Atualmente, eu descobri que, por exemplo, no desenho da Peppa Pig, parece que ela tem agora uma amiguinha que ela tem inclinação sexual meio desorientada, podemos dizer assim. E isso está acontecendo em todo o nosso ambiente, todas as nossas estruturas. A esquerda, ela acabou tomando conta de muitas estruturas nossas, né? E, assim, a gente sempre tem que fazer o meia-culpa também. Muito disso é culpa nossa, de não ter agido com isso. Então, eu coloco aqui 3 pontos que eu acho que são muito importantes aí para a gente ter uma reflexão sobre isso. Primeiro é que a gente tem que sempre estar fiscalizando. E quando a gente para de fiscalizar, a gente perde a dimensão de onde as coisas estão chegando e a gente não consegue ver o que esse povo está fazendo. O segundo lado é a educação, a própria educação dos nossos filhos, daqueles mais próprios nossos, ela está sendo defasada de alguma forma, porque o que o mundo prega para eles é exatamente isso. O Brasil ainda está muito, muito antes do que, por exemplo, na Europa tem acontecido, né? Então, a gente tem que saber dar uma educação de base ali e também levar essa educação de base para as nossas estruturas, né? E, por último, a ação, e mais importante, né? A gente não pode só ficar aqui falando, é muito boa, assim, muito bom que a gente leve a palavra para as outras pessoas, mas a gente tem que agir concretamente, ir até os lugares, fazer o contrário deles, fazer sei lá, uma panfletagem a respeito do que é o normal, do que é o correto, e tentar sair um pouco aí do nosso medo também de ofender as pessoas desse grupo e divulgar o que é certo, né? Teve um ponto que a Gi colocou aí também a respeito uma fala da Flávia Borges, vereadora aqui na Câmara Municipal, né? Que temos que colocar os postos, colocar governadores, vereadores, mas mais que isso, nós precisamos ser a voz, nós precisamos ser os agentes da mudança. Um exemplo claro que aconteceu agora na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o MOVA acabou de fazer uma denúncia, parece que desde o dia 5 de setembro isso está lá, parece que tem uma exposição blasfema que estava debaixo do nariz dos nossos deputados, né? E nós temos deputados bons, e não falo que isso seja culpa deles, mas que, como isso está tão presente, todos nós precisamos ser vozes, todos nós precisamos ser fiscais e trabalhar contra essa revolução. Nós temos que ser agentes da contra-revolução e trabalhar pelo bem da nossa pátria, pela sanidade mental, pela não destruição dos nossos valores, da nossa família. Mas isso que o João trouxe, Omara, é complicado justamente porque qualquer um que se posicione contra é logo taxado como homofóbico, transfóbico, né? O simples fato de não concordar, né, já vira homofobia, já vira transfobia. Com certeza. Como o Rodrigo falou, eles foram comendo pela beirada, como se fossem todos mineiros ali, foram comendo pela beirada até conseguir o status que eles conseguiram, né? E da mesma forma, acredito que hoje na política a gente está numa condição assim. Eu falo que a gente tem que agir, mas a gente tem que agir com prudência, com os nossos valores, da forma verdadeira, carregando a verdade, com prudência para que a gente não seja condenado injustamente, mas condenado e não consiga agir mais, né? Então, falo isso, mas eu sei das dificuldades, mas isso não deve segurar a gente de fazer. Com certeza. Omara? Gi, tá complicado, né? A gente não pode falar mais nada, né? Mas eu quero aí me dirigir às pessoas que são homossexuais hoje, né? Meus colegas aí já falaram muito bem, né? Comentaram muito bem essa pauta. E eu quero me dirigir às pessoas homossexuais, tá? E que acham que o movimento político LGBT
as representam, tá? É por esse tipo de coisa que a gente está vendo, por esse tipo de pauta que vocês estão vendo aí, é que a gente está aqui, nesse programa da Na Cara Tapa, tá? Aí eu queria perguntar para vocês, do movimento LGBT, vocês acham que isso daí tá certo? Vocês concordam com esse tipo de coisa? Isso aí representa vocês? Esse tipo de arte? Vocês concordam que uma criança de 6 anos de idade já possam decidir se é bissexual, se é transexual, se é transgênero? Eu queria que vocês refletissem sobre essas perguntas. Vocês concordam que crianças nessa idade aí, elas possam ser sexualizadas? Nas escolas, em desenhos animados, livros, músicas, vocês concordam com esse tipo de coisa? Vocês não acham que as crianças deveriam estar sendo crianças, brincando, na sua inocência, tá? Essa frase aí que a Gi falou, né, que está escrito aí, como é que fala? Essa foto desse bebê, e não há nada que você possa fazer. Essa frase me soa uma ameaça à família, à minha família também, tá? Eu me senti ameaçada com essa frase. E se eu não aceitar, aí eu sou homofóbica. Aí eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou aquela que semeia o ódio, que sou aquela que só pensa em violência. Tá complicado, hein, gente? E ser contra esse tipo de coisa, pessoal, tô me dirigindo aos homossexuais, não me faz ser uma homofóbica, tá? Eu tenho minha consciência totalmente tranquila quanto a isso. Eu não sou uma pessoa homofóbica, tá? Por não querer que meus filhos passem por isso, tá? Os pais, eles têm o direito, né, de querer ensinar sobre sexualidade no momento que eles julgarem oportuno, tá? Não no momento que o movimento LGBT, movimento político LGBT quer, tá bom? As crianças estão aí sendo bombardeadas o tempo todo, né, com informações de todos os lugares. A gente já falou isso aqui um monte de vezes, tá? Desenho, livro, filme. Tá muito cansativo isso daí, tá? Tem muito pai desatento, mas tem muito pai preocupado também, tá? Tem muito pai atento, tá? O que deveria estar sendo feito, pessoal, era ensinar as crianças respeitando as diferenças, só isso, tá? Eu tenho um profundo respeito aos gays, tá? Tenho amigos e familiares gays, tá? E a grande maioria desses gays, a grande maioria, já entendeu qual é a desse movimento político, tá bom? E eu espero, sinceramente, que você, homossexual que nos assiste, também entenda o que está acontecendo, tá? Acredite você ou não, existe uma agenda para ser cumprida. Acredite você ou não, ela existe, tá? Essa agenda quer o amor livre, que a gente já disse aqui em outros programas, querem o amor livre, querem destruir esse pilar aí, fundamental para a civilização, que é a família. E nós, se depender de nós aqui, nós não vamos permitir, tá? É isso. Com certeza. E eu acho que, principalmente os homossexuais, precisam mesmo estar muito alertas, porque eles estão sendo massa de manobra de muita gente que tem uma intenção perversa por trás desse movimento. Antes da gente partir para o próximo assunto em pauta, quero lembrar para você aqui que nos acompanha, que todo conteúdo trazido no nosso debate semanal, você também encontra em forma de artigos lá no meu blog, que é o www.gipalerme.com.br. Tem outros assuntos também sobre o que impacta a sua vida, a vida da sua família.
Você pode acessar pelo seu computador, tablet ou pelo celular e ficar bem informado. O Rodrigo, ele também faz um trabalho individual, né, Rodrigo? Passa aí como que as pessoas conseguem acompanhar o seu canal no YouTube. Você pode procurar por Rodrigo Gualberto no YouTube, no Instagram, porque estranhamente, né, o YouTube não aparece quando você digita lá. Rodrigo DM. Rodrigo Gualberto DM, que lá tem o link para esse trabalho que eu tenho feito lá também, que é trazer uma análise não só da questão política, trabalhando especificamente política, né, mas como tratado na arte, na música, nos filmes, né? Então é essa visão que eu quero trazer nesse trabalho que eu tenho feito no YouTube. E eu recomendo, que eu já assisti uns vídeos e gostei demais, viu? Tá muito aqui nessa linha da nossa proposta também, mas ele faz lá de forma individual. Então vamos seguindo com mais informação aqui e opinião. Você sabe o que é o fundo eleitoral? Recurso oriundo das contas públicas, previsto para irrigar os cofres dos partidos políticos, o fundo eleitoral, conhecido popularmente como fundão, é uma daquelas imoralidades previstas pela lei eleitoral, em que os candidatos deixam a responsabilidade com relação ao futuro da verba para a pressão popular. Embora pesquisas revelem que boa parte da população brasileira é contrária à destinação de recursos para essa finalidade, a maioria dos candidatos que disputam os cargos eletivos acabam fazendo uso do dinheiro para bancar as estruturas eleitorais. Só nesse ano, o Congresso Nacional destinou aos candidatos 4,9 bilhões de reais para essa finalidade. Eu, que não tenho noção do que é isso, fui pesquisar para saber, né? E aí eu quero também te passar essa ideia leve do que significa esse montante usado para campanha política. Ele poderia pagar 2 vezes o valor que está previsto para auxílio aos taxistas. O auxílio aos taxistas vai ter um total de 2 bilhões de reais. O montante é também mais que o dobro do que foi gasto nos anos eleitorais de 2018 e 2020, quando os congressistas aprovaram 1,7 bilhão em 2018 e 2 bilhões em 2020. Na Câmara dos Deputados, 317 parlamentares foram favoráveis à destinação desse montante para a campanha eleitoral, e desses, 33 são representantes de Minas Gerais. Então vamos lá, nós vamos exibir para você aqui na tela, como a gente gosta de fazer, quem são os deputados por Minas Gerais que foram a favor desta imoralidade de destinar 4,9 bilhões de reais para fundo eleitoral, para ser gasto em 40 dias de campanha política. Então, presta atenção aí. São eles: Aécio Neves, do PSDB, Aelton Freitas, do PL, Charles Evangelista, do PP, Diego Andrade, do PSD, Dimas Fabiano, do PP, Domingos Sávio, do PSDB, Eduardo Barbosa, também do PSDB, Euclides Petersen, do PSC, Fábio Ramalho, do MDB, Franco Cartafina, do PP, Fred Costa, do Patriota, Gilberto Abramo, do Republicanos, Grace Elias, do Avante,
Hercílio Diniz, do MDB, Lafayette Andrade, do Republicanos, Leonardo Monteiro, do PT, Lincoln Portela, do PL, Luiz Tibé, do Avante, Marcelo Aro, do PP, Mário Eringer, do PDT, Mauro Lopes, do MDB, Nilton Cardoso Júnior, do MDB, Odair Cunha, do PT, Padre João, do PT, Patrus Ananias, do PT, Paulo Guedes, do PT, Pinheirinho, do PP, Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo de Castro, do PSDB, Rogério Correia, do PT, Wilson da Fataeng, do PSB, Zé Silva, do Solidariedade, e Zé Vitor, do PL. João? Realmente é absurdo a quantidade. A cifra de bilhões é muito difícil para a gente ter alguma... para a gente mensurar. É uma coisa absurda mesmo. Mas a gente tem que entender como é o modelo eleitoral brasileiro, né? Nossa república ela é relativamente nova em relação às repúblicas do mundo, né? E até hoje a gente não definiu qual que é a melhor forma de investimento de campanhas, né? A defesa para que esse fundo eleitoral seja tão absurdo, né? É justamente por conta de eles terem proibido o investimento privado das campanhas, né? Então, por esse motivo, o único meio de doações que eu acredito, se eu não me engano, é por doações de CPF, existe todo o risco aí eleitoral que o candidato pode ter. Então, eles justificam isso, mas ainda assim a cifra é absurda, né? Bom, realmente, há um gasto muito grande em campanhas eleitorais, né? Eu estava pesquisando algumas coisas. Na campanha, para você fazer uma propaganda de televisão ali do eleitoral, o Haddad gastou ano passado cerca de 4 milhões só para propaganda no horário eleitoral, né? E ao todo, a campanha dele gastou cerca de 38 milhões, mas ficou devendo aí 2 milhões ainda. E com todas essas justificativas, né, eles colocam de aumentar o fundão, que traz tanto prejuízo aí para a gente, tanto dinheiro desperdiçado por conta desses políticos, né? Mas aí tem um contraponto, né? Gasta-se muito, porém, isso pode ser feito com responsabilidade. Você vê que a gente tem aí uma ironia do destino, talvez, né? Bolsonaro, ano passado, ele gastou cerca de 2 milhões na campanha dele, que ainda assim, se a gente for olhar, é muito, mas foi para uma campanha presidencial, né? Hoje... Na última eleição, 2018. Isso. Na última, eu falei no passado? É. Perdão. Na última eleição, Bolsonaro gastou 40 vezes menos do que o Haddad, que acabou perdendo. Então, a gente vê que esse dinheiro, se gasta com responsabilidade, com honestidade, né? Ele pode ser bem gasto. Eu estava fazendo a conta aqui de padeiro para ver quanto que dava para cada candidato, se a gente dividisse o fundo eleitoral para cada um, dava cerca de 200 mil para cada. Porém, essa conta não pode ser feita dessa forma assim também. Existe uma metodologia que eles fazem para dividir a verba, né?
Então, existe 2% da verba dividido igual para todos os partidos, cerca de 15% é para os partidos que é proporcional ao número de candidatos que cada partido tem no Senado, e 46%, mais ou menos, é dividida para o número de cadeiras de cada, proporcional ao número de cadeiras de cada partido na Câmara dos Deputados. Se a gente for olhar os maiores partidos hoje que receberam mais com fundão, são União Brasil, que é a união do PSL com o Democratas, e o PT. Por isso que a gente viu tantos candidatos do PT votando favorável ao fundão. E exatamente por isso, né? Eles vão se favorecer com isso. Esse dinheiro aí, o PT ele recebe uma das maiores cifras do fundão, e não necessariamente eles vão ter o mesmo número de candidatos para poder dividir isso. Então, esse número que é 200 mil para cada, fazendo uma conta de padeiro, ele deve aumentar muito para o PT, porque se a gente for olhar só o União Brasil e o PT juntos, eles têm uma fatia aí de cerca de 30% do fundão eleitoral. Isso é uma coisa absurda, se a gente for imaginar. E a gente sabe quais que são as índoles desses partidos, né? Se a gente pega o Democratas e o PT juntos, eles são aqueles que mais roubaram do Brasil. Então, o que eles vão fazer com dinheiro, dizem que é para uma campanha, a gente sabe muito bem o que eles são capazes de fazer. É isso que nos preocupa, né, Omara? Além da imoralidade dessa quantidade de dinheiro, é o que eles vão fazer com isso. É mesmo, Gi, tem toda a razão. E eu estava olhando aí quem votou contra, né? O Danones foi contra, né? O fundão, né? Mas ele está aí apoiando o 9 Dedos. Coerente, né? É o que mais usa o fundo eleitoral, é esse Lula, meu Deus. Se eu não estou enganada, é mais de 80 milhões que ele está usando aí, não é? Eu estava lendo alguma coisa a respeito disso aí. O homem que deveria estar preso, está aí, concorrendo ao maior cargo do Brasil. Nossa, meu Deus. E esse 9 Dedos ainda ele consegue, gente, enganar algumas pessoas, né? Como que pode? Essa história aí, que é o pai dos pobres, gastando esse dinheirão, né? Que poderia estar sendo usado aí com outras coisas, né? Para melhorar a vida do brasileiro. Então, meu povo petista, acorda, pelo amor de Deus, tá? Então, tem muito candidato aí, gente, usando o fundo eleitoral, tá? Que dizia no passado que era contra, agora tá aí usando. Fica esperto, viu, gente? Vocês que estão aí procurando deputado para votar, olhem bem isso daí. Tem deputado aí usando 3 milhões de fundo eleitoral, tá? Agora, eu queria abrir uma discussão aqui. A gente tem o fundo partidário, né, que é o partido que recebe dinheiro o ano todo, né, e a gente tem aí, né, o fundo eleitoral, que o partido recebe em ano eleitoral, não é isso, gente? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Aí eu pergunto, né, o que um partido faz, além de eleger pessoas, para ocupar cargo público? O que esse partido faz para ter que ficar recebendo dinheiro aí, entra ano, sai ano, todo dia, todo mês? Por que o partido, ele continua recebendo fundo partidário, mesmo em ano não eleitoral? Assim, eu fico encucada com essas coisas. É justo a população pagar os impostos que deveriam estar sendo empregados na saúde, na educação, para pagar campanha de político, para enfiar em partido? Por que pessoas jurídicas não podem fazer doações para as campanhas? Por que não liberam as candidaturas individuais para a gente não precisar mais de partido? Quando eu fui candidata, eu queria ter me candidatado sozinha, e Deus, mas fui obrigada a escolher um partido horrível.
A gente tem 32 partidos, né, eu acho, mais ou menos isso. E nós temos aí 24 partidos ainda aguardando homologação, pessoal. Se aprovar mais esses 24, nós vamos aumentar esse fundo eleitoral para quanto? Para onde que esse negócio vai parar, meu Deus? Ou seja, é muito dinheiro, tá? Para pouca coisa voltando para o cidadão, para beneficiar o cidadão. A gente sabe que esse fundo eleitoral, ele não é ilegal, mas, na minha opinião, ele é imoral, né? Eu acho que ele é imoral. É isso, Gi. Rodrigo? Bom, esse assunto, ele gera uma discussão muito interessante, porque a gente precisa trazer à tona aqui, né, aquilo que o João falou sobre a questão do sistema, né, mas o que esperar dessa questão do fundo, se o sistema em si, ele é um sistema que nos gera espanto. Por que eu digo isso? Quando a gente descobre que dos 513 deputados federais eleitos em 2018, somente 27, isso mesmo, 27, foram eleitos diretamente pelo voto. Todos os outros, 95%, foram puxados pelo sistema eleitoral, que a gente ouve muito falar isso, né? Fulano ganhou tanto voto que puxou o outro. Porque, na verdade, o voto ele é para a coligação ou partido, e atingindo um determinado número de votos, você vai ganhando cadeiras. O que acontece? A excrescência, ela é como a coisa é construída. A excrescência é quando e a gente às vezes até ri dessa excrescência, né? O fundão nos espanta, mas, por exemplo, o tiririca não nos espanta, sabe? O fundão nos espanta, mas o personagem totalmente caricato, colocado como candidato, não nos espanta. Tudo é um sistema em si que ele é nojento pelo como ele está sendo usado. Então, o fundão, ele é uma excrescência? É uma excrescência. Sobretudo, se nós pensarmos que esse fundão dá esse salto, no auge da pandemia, essa lei é votada. Então, assim, todo o contexto, ele gera em nós uma indignação muito grande. Mas eu acho que a reflexão que nós temos que fazer, ela é muito mais profunda. É ir atrás de como o sistema está se construindo, está se consolidando. Faça um exercício, por exemplo, quando você vê as matérias que são feitas com um canal específico, são sempre os mesmos deputados. O Brasil tem 503 deputados, a gente só vê os mesmos. A gente só vê aqueles que são os donos da política nacional. Quando você lia a lista, a gente vai, sabe, não tem muita novidade, são os mesmos caciques. O primeiro nome já diz muita coisa, né, da lista, que é o Aécio Neves. Então, assim, a representação desse esquema que vai consumindo a confiança do brasileiro na política, porque ele diz claramente para o brasileiro que não importa se você gosta de mim ou não, eu domino esse sistema, eu tenho dinheiro para abastecer esse sistema, e isso aqui é o que mais dói no cidadão. E na verdade, eu nem preciso tanto do seu voto. Eu preciso de alguém dentro da minha coligação que seja muito bem votado para que eu vá junto. Mas quem manda sou eu. Então, assim, ver esses bilhões sendo gastados com tanta porcaria na rua, com tanta poluição visual, com tanta... Eu tenho uma coisa pessoal. Quando eu vejo essas meninas na rua, né, geralmente são mulheres, com as bandeirinhas, né, e você vê que elas estão com a cara triste, né, abatida ali, que estão cansadas, ficam o dia inteiro. Eu vejo ali a máquina pública alimentando a exploração do cidadão de bem, do cidadão comum, do pobre, né, porque elas vão lá por uma mixaria desse sistema de bilhões, ser exploradas para quê? Para continuar alimentando esse grande, grande dragão que vai consumindo gradativamente a moral dentro da política brasileira. E isso, para nós, é muito triste. É, extremamente triste. Mas eu fiz questão, sabe, gente, de retomar esse assunto,
porque eu acho que tem cerca de 10 ou 15 dias que esse dinheiro começou a ser liberado para os partidos. E aí eu lembrei da quantidade de gente dessa lista que está aí com o seu nome de novo, sendo proposto para os mesmos cargos numa reeleição ou para outros cargos, né? Então, assim, vamos tentar ajudar. São pessoas que precisam sair da vida pública, são pessoas que não dá mais para a gente engolir. Mesmo olhando aqui os partidos, né? Olhando pelos partidos. Gente, são partidos que a gente, ao longo dos anos, vê que só fazem o mal e só querem o mal para o Brasil. É impressionante. A gente precisa conscientizar as pessoas de alguma forma. A gente precisa trazer luz e revelar o mau caratismo desses partidos e dessas pessoas. Porque é inacreditável que eles estejam aí há tantos anos sendo, de alguma forma, representantes meu e seus. Vamos lá, então, em frente. A Câmara Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, aprovou por 11 votos a 6 o projeto de lei que proíbe a instalação exclusiva de banheiro multigênero no município. A decisão foi durante a sessão ordinária realizada na última segunda-feira, dia 12 de setembro. Para entrar em vigor, a lei precisa ainda da sanção da prefeita Elisa Araújo do Solidariedade. O texto é de autoria do vereador pastor Heloísio José dos Santos, do PTB, e considera multigênero ou unissex o banheiro, toalete ou vestiário de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, não direcionado a um público específico. A proposta foi protocolada na Casa e tramitava desde agosto. O autor defendeu que o projeto de lei tem por objetivo a distinção do uso do espaço sanitário por homens e mulheres, a preservação do direito constitucional à privacidade e a prevenção da ocorrência de crimes contra a dignidade sexual, a liberdade sexual e outros crimes sexuais contra vulneráveis. Abre aspas. Banheiros, toaletes e vestiários são espaços em que se demanda o maior grau de segurança e de privacidade. Assim, a criação de banheiros multigêneros ou unissex configuram uma ameaça aos usuários, especialmente crianças, adolescentes e mulheres, pois não há como impedir que oportunistas frequentem esses locais, disse o vereador. Ele ressaltou que o uso de banheiros e espaços assemelhados no Brasil na modalidade unissex não vai diminuir casos de hostilização, humilhação e outros tipos de violência contra a população LGBT, e defendeu a necessidade de trabalhar respeito e diversidade de forma delicada e sensível, prioritariamente pelos pais e pela família, e não por uma imposição, como tem sido feito. Antes de entrar em votação, a proposta havia sido considerada inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Uberaba. E justamente alegando a inconstitucionalidade, 6 vereadores votaram contra o projeto. Foram eles Caio Godoy, do Solidariedade, Celso Neto, do PP, Paulo César Soares China, do PMN, Elias Divino, do Podemos, Rochelle Gutierrez, do PP, e Túlio Michele, do Solidariedade. A principal crítica dos parlamentares é que o projeto teria sido colocado em pauta para fazer política. Omara, eu fiquei me perguntando, mas o que político faz a não ser fazer política? Pois é. Nossa, que justificativa mais besta. Ó, gente, mas esse movimento LGBT
Esse movimento político, gosto de falar isso, o movimento político LGBT é uma piada mesmo. Meu Deus do céu, é uma contradição atrás da outra. Uma hora eles gritam aí que querem separar homem de mulher no metrô, no ônibus. Outra hora grita que quer todo mundo usa o mesmo banheiro. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Onde que está a coerência nisso, pessoal? Tá? Agora, falando sério aqui, tá? Existem mulheres, pessoal, mulheres, senhoras, crianças, tá? Que frequentam os banheiros, que podem se sentir constrangidas ao encontrar um homem dentro do banheiro. Aí eu queria perguntar, aonde que está o feminismo para defender o direito dessas mulheres? Percebem como esse movimento, ele é seletivo, pessoal? Esse movimento feminista? Eu acho muito. E assim como a mulher, ela pode ser constrangida dentro de um banheiro, sofrer algum tipo de assédio, o homem também pode sofrer alguma acusação por parte das mulheres. Vocês concordam? Inclusive, também ser assediado, porque o banheiro vai ser de todo mundo, tá? Então, pessoal, vocês percebem aí a guerra ideológica que essa esquerda, ela colocou entre nós? Estamos, assim, ela fez com que a gente se tornasse todo mundo inimigo, né? Tá todo mundo inimigo. Hétero, homo, negros, brancos, mulheres, homens, nossa, meu Deus. A gente está aqui discutindo banheiro multigênero, tá? Enquanto os políticos aí conspiram contra o Brasil, não é isso? Ó, eu não estou aqui para brigar com os gays, tá? Não quero brigar com os gays. Muito pelo contrário, eu estou aqui tentando o tempo todo abrir os olhos deles. Nós estamos aqui o tempo todo tentando abrir os olhos com relação a esse movimento político LGBT. Aí eu pergunto, gente, qual que é o problema de colocar mais banheiros? Essa é a pergunta. Qual que é o problema? Coloca mais banheiros, gente. Ah, mas é porque a gente tem que ser inclusivo, Mara. Ah, mas então, por que o banheiro de deficiente, a maioria deles é separado do lado de fora dos banheiros? A maioria na academia que eu trabalho, o banheiro de deficiente é um banheirinho lá no fundo. Por que não fez tudo junto lá com todo mundo? Não é isso? Então, acorda, pessoal, tá? Isso aí é imposição ideológica, tá bom? Essa popularização dos banheiros unissex. Quando eu falo unissex, não é aquele banheiro do boteco da esquina, que tem um só, que a vida inteira foi um só, tá? Não é esse banheiro que eu tô falando, não. Tá? Porque tem muita gente aí falando, nossa, mas sempre teve banheiro unissex. Sempre teve. Aquele do barzinho da esquina, um banheiro só, entra um de cada vez, sempre teve. A gente está falando daquele banheiro que tem cabines separadas, mas está tudo num lugar só. Tá? Que a pessoa pode entrar 2 pessoas, só ficarem sozinhas lá dentro, pode ser um estuprador e uma criança. É disso que a gente está falando. Tá? Então, eu acho, né, que essa popularização desses banheiros unissex, tá? Ele só vai favorecer esses abusadores aí. Só vai favorecer esse povo, tá? E também favorecer constrangimentos. É isso. João? Uma iniciativa boa, dentro de tanta coisa ruim, né, que a gente vê. E, assim, eu volto àquilo que eu falei no primeiro tema, né? Infelizmente, a gente sabe como como são esses movimentos, né? E eles vão trabalhar de qualquer forma. Eles vão fazer isso debaixo dos nossos narizes, mesmo sendo uma coisa ilegal. Então, cabe a nós estar ali, sempre que ver, fiscalizar, denunciar, porque a partir do momento que eles veem que existe uma contracorrente, existe alguém que vai contra eles, isso vai ser mudado. Então, eu tenho pelo menos 2 exemplos para falar. O primeiro, hoje na Universidade Estadual do Estado, alguns professores se dirigem aos alunos com a linguagem neutra, né?
A gente sabe do esforço que nós já tivemos dos nossos vereadores aqui na Câmara Municipal, com leis proibindo o uso de linguagem neutra em coisas que são do município, e como tem agido também os deputados para levar esse projeto a nível estadual. Porém, professores já utilizam disso, a máquina já está trabalhando em cima disso. E a gente não sabe se futuramente, mesmo com a lei, isso vai mudar. Então, a gente tem que sempre estar fiscalizando. A gente sabe que nossas universidades elas estão tomadas por esse pessoal e é preciso fazer algo, uma denúncia em cima disso. Um segundo exemplo são as coisas que a gente vê na iniciativa privada. Trazem muitas inovações de fora que não necessariamente são respaldadas por lei aqui no Brasil, né? Então, existem esses movimentos que vão de contra os valores e que vão trabalhar independente do que fala a lei ou não. É necessário que nós, que atuamos na política de valores, também trabalhemos nesse sentido. Fiscalizar, trabalhar em cima disso, educar da melhor maneira e agir em cima do que a gente vê. Com toda certeza. Rodrigo? Então, até lembrando o que a Almara falou aí, a brincadeira, né, que a gente faz, esse povo tá atrasado, né? Porque o banheiro unissex já existe em muitos botecos do Brasil. Só que esse banheiro unissex lá, que é por falta de estrutura do próprio comerciante de construir um banheiro duplo, eles não querem. Eles não querem. Eles também não propõem, por exemplo, você aumentar o banheiro masculino, aumentar o feminino. Não, eles não querem. Eles querem o mesmo ambiente para que a pauta seja, mais uma vez, imposta a goela abaixo. Sem que isso seja, primeiro, como político e servidor do povo, ele deveria perguntar ao povo. O povo não é perguntado nessas pautas. Já repararam que o povo não é consultado para saber, por exemplo, eu como pai, eu não sou consultado para saber se eu quero que o meu filho de 9 anos entre no banheiro onde uma pessoa que é do sexo diferente, de uma idade diferente, possa estar com ele lá também, sabe? Eu vi uma reportagem que no estado americano, eles colocaram esse banheiro numa escola. Então, tinha crianças de 5, 6 anos entrando no banheiro com homens, né, de 40, 50 anos. E, assim, crianças meninas com homens que se sentiam mulher e frequentavam o banheiro feminino. E uma senhora de 80 anos, sozinha, segurando um cartaz, foi para frente dessa escola e fez um protesto. Porque esta questão da imposição de uma agenda, ela é clara que até aquilo que é mais básico de se pensar não é feito por eles. Porque, veja bem, o que é o básico do básico do básico de se pensar se eu quero, pelo princípio da diversidade, gerar um ambiente onde ninguém se sinta constrangido? Faz o banheiro individual, faz o banheiro onde uma só pessoa entra, tranca a porta. Hospital é assim, sabe? Muitos lugares você vai, são assim. Isso é o básico de se pensar. Só que, veja bem, aquele princípio que foi falado pelo curador da tal exposição que está lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde tem obras polêmicas, ele descreve no cartaz que está na entrada, o objetivo da mostra é profanar. Então, esse povo, eles estão deixando claro, a gente não quer do jeito que vocês já fizeram, que inclusive é individual, a gente quer gerar essa desconstrução de uma posição que vocês foram criados, que é a raiz da sociedade onde vocês vivem. Então, nada mais né, e agora parece que eles estão gritando cada vez mais alto, porque eles encontraram uma resistência muito grande no que diz respeito à política, primeiramente, no governo federal, onde essas pautas de família, de valores, ideologia de gênero são completamente fora daquilo que é o plano de governo, e isso despertou em muitos de nós a necessidade de defender essas pautas. Então, no fundo, eles não querem a diversidade. No fundo, eles querem o tumulto.
E para gerar o tumulto, eles são capazes de passar aquilo que é considerado lógico para gerar uma confusão dentro desses projetos que eles têm levantado. É só um modus operandi desse pessoal, nada mais que isso. Assim, eu acho que o que quem está em casa aí precisa compreender e ter clareza. Existem dois sexos, o feminino e o masculino. Eu me autodeclarar, me autoperceber homem daqui a 10 minutos não me torna um homem. Não me transforma em um homem. Daqui a 10 minutos eu dizer assim, eu me sinto profundamente, do fundo da minha alma, um homem. Isso não me transforma em um homem. Qual é a lógica de daqui a 10 minutos, quando eu passo a me auto-perceber homem, eu passar a entrar em banheiros masculinos? Qual é a lógica disso? Eu vou numa sauna e eu imponho a minha presença a todos os homens, porque eu me auto-percebo homem. Eu vou num clube masculino, sei lá, acho que sauna é o melhor exemplo. E eu me imponho a minha presença, porque eu me auto-percebo homem. Qual é a lógica disso? Eu acho que o que a gente precisa ter muita segurança em se apegar é nesta verdade. Não se transforma em homem ou mulher, se nasce homem ou mulher. Por mais que a pessoa tome todos os tipos de hormônio, se automutile, faça cirurgias, o DNA dela, os cromossomos, isso nunca vai mudar. Nunca. Nunca vai mudar. Aí eles querem se impor em cima de toda uma sociedade. É isso que eu acho que a gente precisa se apegar e ter clareza, para a gente não cair nesse tipo de cilada. E outra coisa que eu percebo também, só para concluir aí, porque eu fui ouvindo vocês e fui pensando aqui. Vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Que tem sido muito mais comum homens se dizendo, né? Eu me sinto mulher. Homens se dizendo, eu me sinto mulher, entrando e querendo se forçar a presença em ambientes femininos? Eu não percebo, eu não vejo, por mais que eu procure, mulheres que se auto-percebam homens, querendo se impor em times de futebol masculino, querendo se para jogar junto com os homens, querendo se impor em vôlei masculino para jogar junto com os homens e contra homens, querendo se impor em lutas de MMA, sei lá o quê. Eu vejo homens que se auto-percebem mulheres se impondo em todos os tipos de ambientes femininos. Será por quê? Eu tenho essa curiosidade. Será por quê? E aí eu trago um último exemplo para a gente mudar de assunto, para a gente partir, para a gente seguir para a última pauta. A quantidade de mulheres que têm ficado grávidas por estupro de homens que se autodeclaram mulheres e que por se autodeclararem, autoperceberem mulheres, acabam ficando no mesmo presídio na ala feminina. Tem vários exemplos, basta você dar um Google. Vários exemplos pelo mundo de homens que se autodeclaram mulheres e que, por isso, são colocados em ala feminina em presídios, e aí começam a aparecer, a pipocar as mulheres grávidas. Só para você refletir.
no que está se transformando a sociedade. E o movimento feminista calado. Olha, antes da gente dar continuidade aqui para o próximo assunto, eu quero só perguntar para você que está aí nos acompanhando, se você já está inscrito no canal, se você já acionou o sininho, se você já deixou sua curtida, se você já registrou seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente aí, tá? Então, vai interagindo conosco. O vereador em Uberlândia e candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Cristiano Caporeso, do PL, foi intimado pela Justiça Eleitoral a retirar um banner que estava fixado na fachada do seu QG de campanha. O painel estabelecia um comparativo entre o que são as defesas da direita e da esquerda para o Brasil, mas sem fazer nenhuma menção a nenhum candidato especificamente. Na lateral verde, com a bandeira do Brasil, aparecem frases e palavras como vida, bandido preso, valores cristãos, liberdade, agricultura forte, menos impostos, a favor da polícia, ordem e progresso. Na lateral vermelha e com a foice e o martelo, símbolos do comunismo, estão termos como aborto, bandido solto, ideologia de gênero, censura, invasores de terras, mais impostos a favor do crime e desordem. Em nenhum momento a imagem pede votos. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o vereador informou que ia atender a notificação judicial e retirar o painel por não ter condições de arcar com a multa imposta pela Justiça Eleitoral em caso de descumprimento. João? Com certeza o que a gente vê nesse caso aliás, não só nesse caso, né? A gente vê como a esquerda ela reivindica a bandeira do Brasil só quando ela é usada para aquilo que é do bem, né? Porque eles mesmos não usam a bandeira nas manifestações deles, na propaganda política deles. Bandeira para eles é um simples símbolo esquecido, né? Mas quando a gente começa a exaltar nossa pátria, trazer os valores, trazer um sentido patriótico para a população, eles acabam achando ruim. E assim, na bandeira que estava achada, não tinha nenhuma em verdade. Tudo ali, tudo que estava escrito é real. Eles querem isso e eles defendem isso na propaganda deles. Eles defendem a ideologia de gênero, eles defendem a invasão de terras pelo MST. E eu acho que ainda devia ter mais coisas, mais verdades na bandeira, e foi massacrada, né, pela justiça, e no final das contas não fez justiça mais uma vez, né, apenas tolhiu a liberdade de expressão do candidato. E entrando na figura do candidato, a gente vê como que a gente está refém do establishment, né? E o cara não tinha o dinheiro para poder arcar com a multa. Uma pessoa que tem dinheiro, igual esses grandes símbolos aí da esquerda que estão em campanha eleitoral também, se eles recebem um processo, eles têm o dinheiro para pagar. Então eles não estão nem aí em divulgar fake news, falar baboseira, igual o próprio Janones aí fala que ele tem costa quente com o STF. Então a gente vê como a gente está refém disso tudo, né? E como a máquina estatal ela atrapalha com que a pequena iniciativa, o pequeno candidato, aqueles que têm melhores intenções, possam seguir em frente ou disputar uma eleição justa, né? Com toda certeza. Rodrigo? Chega a ser engraçado, porque assim, primeiro, né, eu conheço o Caporeso, é um cara muito, muito legal, muita gente boa, com pautas bem definidas, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo. O pessoal, assim, daí vamos fazer uma análise primeiro
de como é importante a liberdade disso que nós estamos fazendo aqui agora. Por que talvez a esquerda esteja tão preocupada com as redes sociais? Porque tudo que é fora disso aqui, eles conseguem controlar. Se colocar um cartaz, eles mandam tirar via judiciário. Se põe uma propaganda na TV, eles mandam tirar. Não tiraram do 7 de setembro, na propaganda eleitoral? Então, qual é a última barreira da liberdade que nós temos aqui de nos posicionar? São as redes, são as plataformas. Mesmo com toda a censura que nós sofremos nelas, nós ainda conseguimos falar aqui. Então, por isso há essa preocupação tão grande deles aqui. Porque chega a ser patético a posição deles, né? E tudo à esquerda está por trás desses pedidos, como foi o pedido para tirar as imagens da manifestação de 7 de setembro, como foi o pedido, por exemplo, para não deixar uma mulher falar num programa político do presidente, né? E essas ministras não falaram nada. Então, tudo eles estão por trás. Por quê? De fato, o que eles querem? Um monopólio daquilo que se fala. É puramente 1984, de George Orwell. É puramente isso, né? Aquele livro que acho que todos nós temos que ler. Porque lá é o Ministério da Verdade atuando aqui. E o Ministério da Verdade, do livro, que é a mesma coisa desse aqui, ele de fato não é a verdade em si que eles estão procurando, mas em transformar aquilo que se fala na verdade deles. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a esquerda é socialista, ela defende a pauta da aborto, está no plano de governo deles, meu Deus. O Lula não disse que o MST terá papel de destaque no governo dele? Que mentira tinha nessa faixa? Nenhuma. Mas essa faixa pega a pessoa de bem, aquela pessoa que quer se decidir dentro de uma linha a que seguir na vida, e olha aquilo ali e fala assim, pô, tá muito claro aqui. Tem um lado que defende as coisas que eu acredito e o outro não. Mas eles acham que simplesmente dando uma ordem para que um candidato tire essa faixa, eles vão calar tudo aquilo que está escrito ali, sabe? A nossa sorte é que muitos daqueles que estão aí gritando, esbravejando, dando esses pitis para tirar as verdades que nós temos dito aqui do ar, eles parecem que têm uma grande dificuldade cognitiva de perceber que hoje nós vivemos num mundo onde a informação voa. Porque no outro dia, o recorte daquela imagem estava em todos os grupos de WhatsApp. Todas as famílias viam aquilo. A gente devia era agradecer esse pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Deem destaque, por favor, passem no Jornal Nacional, ou seja onde for, isso que vocês fizeram, porque aí o povo se interessa. E foi assim que o povo se interessou, porque eles chegaram num ponto, até 2018, onde a coisa estava tão desandada, que o povo brasileiro, quando viu um cara doidão chegando lá, falou assim, olha, isso aí tá tudo errado. Assim, pô, eu tô com esse cara aí. Porque foram eles que deixaram chegar nesse ponto, a ponto de a gente falar assim, não, gente, peraí, vocês passaram todos os limites. E com medidas patéticas como essa, eles só estão dando cada vez mais ênfase naquilo que a gente está falando. Está enfatizando de uma forma tão gritante isso. Gente, é justamente isso que nós estamos querendo lutar contra o cerceamento da liberdade, que é uma das coisas que está lá no topo desse cartaz, o socialismo faz. Então, se você quer, é fácil escolher, se você quer o verde, amarelo ou o vermelho. E a gente só tem que agradecer aos ditadores, os censuradores, porque no mundo hoje globalizado e a informação quando voa desse jeito, quanto mais eles tentam calar é aquilo que acontece, né? Como eles fizeram com o cristianismo no começo, né? Quanto mais eles matavam, mais cristãos apareciam. Quanto mais eles matavam, mais cristãos apareciam. Porque eles percebiam que a mensagem não tem como você calar se a mensagem é verdadeira. É aquilo que Santo Agostinho fala, a verdade é como um leão. Solte-a. O nosso papel é soltar a verdade. E deixe que ela vai saber se defender sozinha. É justamente isso. Exatamente, Omara. Nossa, Rodrigo, perfeito o que você falou aí. Amei. Bom, esse banner aí e aquele painel instalado lá em Porto Alegre, né, eles ficaram tão claros, né, pessoal, que qualquer pessoa seria capaz de perceber ali o perigo, né?
É por isso que incomodou tanto a esquerda, né, pessoal? Que é tão claro que a pessoa precisa nem ler. Só de olhar lá, de um lado a bandeira do Brasil, toda linda, maravilhosa, verde, amarela, e do outro lado, uma foice, um martelo, e aquele vermelho, já dá medo, né, gente? Porque, assim, a cor vermelha já é aquela que simboliza perigo, né? Tipo assim, se você for na praia e tiver uma bandeira vermelha lá, você já sabe que o mar está agitado, que você precisa ter cuidado, você não pode entrar, não é? Então, é assim, avisando o risco. A mesma coisa é esse banner aí, tá avisando pra gente, né, claramente o risco que a gente está correndo, tá? E só o primeiro item aí desse banner, tá, já faria com que eu decidisse o meu voto, viu, gente? Porque cristão não é a favor de assassinato de bebês no ventre da mãe. Cristão não é, tá? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, diz que estranhava que eu fosse de direita, por eu ser, né, cristã, né, já que os esquerdistas é que são pessoas melhores, tipo assim, pensam mais nas minorias, né, que são os verdadeiros cristãos. Ela falou mais ou menos isso para mim, tá? Não me lembro bem, porque já tem uns 4 anos isso. Aí eu queria chamar aí a atenção dessas pessoas cristãs de esquerda, tá? Para uma reflexão. Vamos fazer essa reflexão aqui. Pensa comigo, tá? Será que Deus aceita as pautas esquerdistas? Será que Deus ele compactuaria com o aborto? Para as pessoas de esquerda aí pensar. Assassinar uma criança 7 vezes dentro do ventre da mãe, quase nascendo, perfeitinha, prontinha. Você acha que Deus compactuaria com isso? Será? Ideologia de gênero. Sexualizar crianças nas escolas. Será que Deus estaria feliz com essas coisas? Será que Deus aceitaria o livre comércio das drogas? Tá? Que leva o indivíduo aí ao fundo do poço, que leva o indivíduo à morte. Será que Deus compactuaria com isso? Será que Deus aceitaria a libertinagem sexual que está acontecendo muito nos dias de hoje, que inclusive é pauta feminista? Feministas que fazem aí coisas terríveis, tá? Nas ruas contra o próprio cristianismo, enfiando aí crucifixo no ânus, tá? Será que Deus fica feliz vendo essas coisas? Então, gente, a esquerda, ela é fofa, né? Muito fofa, tá? Olha pelos mais pobres, tá? Mas o que ela quer, na verdade, não é isso, não. Tem uma coisa oculta lá, que ela não mostra para todo mundo, tá? Mas as pautas dela, dá para ver aí, pelo que eu falei, são diabólicas. Vocês não concordam? Então, gente, eu digo para vocês, esquerdistas cristãos, se vocês são esquerdistas, e mesmo assim se dizem cristãos, então das duas, uma. Ou vocês não entendem nada de política, ou vocês não entendem nada de cristianismo. Tá? Agora, se você entende, se você acha que entende muito bem sobre as duas coisas, tá? E mesmo assim continua afirmando que é cristão e de esquerda, então só te resta tomar vergonha na sua cara, tá? E honrar o Deus que você diz servir. Só quero fazer uma correção, Amara. A esquerda diz que olha para os pobres. Ela apenas diz que olha. Ela se apropria como se o pobre fosse dela. Mas, na verdade, na prática, o que a gente tem visto é que a esquerda não olha para pobre. Ao contrário, ela produz miséria. Exatamente. E produz pobreza. A gente tem visto isso ao longo dos anos, onde a esquerda assume o poder, né? A gente viu isso ao longo dos anos acontecer em Cuba,
que era um país próspero, um país que tinha tudo aí para ser um país de primeiro mundo, né? A gente viu isso acontecer depois de Cuba, a gente viu isso acontecer na Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo da América Latina, que tinha tudo para ser um país rico, um país próspero. Uhum. A gente está vendo isso acontecer na Argentina. A Argentina que já foi, eu lembro, as pessoas irem para a Argentina, morarem na Argentina. Eu lembro quando eu era criança, era um status, né? Era chique, porque a Argentina era uma Europa aqui na América Latina, né? A Argentina, onde está indo? Então, fica muito atento, que na verdade a esquerda apenas diz que olha para o pobre. Na verdade verdadeira, o que a gente vê na prática é que ela produz miséria e pobreza. Ela não olha para o pobre. Então, nós chegamos ao final desse episódio, tá, do programa X da Questão, agradecendo assim profundamente esse time aqui que veio estar conosco nessa noite, que muito nos enriqueceu. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela participação. E a gente já deixa o convite para que você volte sempre que você puder para estar conosco, viu? O João sabe aí que a gente amola, a gente precisa. Hoje, muito obrigado, João, Omar. Foi um prazer sim, estar aqui pela primeira vez, né? Foi muito, muito bom mesmo estar com vocês. É sempre uma fortaleza para nós quando nós encontramos convergência na defesa desses valores que a gente tanto, tanto preza, né? Então, assim, é uma alegria, podem contar comigo. E o recado que eu quero deixar para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Não desistam daquilo que é valor. Porque o valor, ele não se perde, ele se esquece. Você esquece um valor, mas ele não deixa de ter valor porque você o esqueceu, ele continuará lá. É como um tesouro, né? O tesouro, se você cuidar, ele custará um tanto. Se você não cuidar, ele continuará sendo tesouro. Ele continuará valendo muito. Então, cuidar de tudo isso que a gente acredita é uma missão para nós. Nos custará muito, muito mesmo. Nos custará, às vezes, o conforto daquilo que a gente achava que era segurança, mas nunca nos tirará a certeza de que aquilo que nós defendemos é maior que nós. A certeza que aquilo que nós defendemos, ele vem do eterno. E aqui eu quero trazer essa visão para nós. Quando eu defendo aquilo que a minha fé me ensinou a crer, aquilo que a minha fé me ensinou a valorizar. Então, lutar, me colocar à frente, me sacrificar por isso, é um pouco daquilo que é ser aquilo que nós somos chamados há 2000 anos atrás, de cristãos. Porque os cristãos, eles ganharam esse nome, não porque eles se olharam um para os outros e falaram assim, vamos nos chamar cristãos? Não, foi porque aqueles que não concordavam com eles, aqueles que eram de fora, olhavam para eles pelo jeito deles, pela postura deles, eles falavam, lá estão aqueles que seguem o Cristo, lá estão os cristãos. E é essa identidade que nós devemos buscar, naquilo que a gente defende. Lá estão aqueles que defendem a verdade, lá estão aqueles que defendem os valores. O Rodrigo é aquele que defende a família, a Gi é aquela que defende a família, o João, o Mara. Eu quero essa identidade, eu quero esse carimbo, e eu acho que todos aqueles que estão assistindo aqui, busquem esse carimbo. Carimbem vocês mesmos como aqueles que podem ser identificados de longe, como quem defende os valores, a família, a liberdade religiosa e um Brasil muito melhor que aquele que nós buscamos. Um grande abraço, foi um prazer. Contem comigo sempre, estarei aqui com vocês mais vezes. Ai, que coisa boa. A gente vai cobrar. João, muito obrigada, viu, mais uma vez aí, tá conosco. E volte sempre também, tá? Boa noite, boa semana. Que isso, Gê. Sempre um prazer. Pode contar sempre aí, sempre precisar. Estarei por aqui. É muito bonito a fala do Rodrigo. Acho que todo final de programa fica isso. A gente tem que ser canal para outros seguirem
a defender esse tesouro, né? E iniciativas como o X da Questão são muito importantes para que a gente possa dar uma visão correta aí das coisas. Então, convido também aos ouvintes para seguir o X da Questão, que além de guardar o tesouro, a gente também tem que saber bem gastar, saber mostrar o tesouro aos outros, né? Acho que é sempre um valor muito grande o que é passado aqui. A mídia independente, ela tem que ter seu lugar e as pessoas têm que valorizar. Então, convido também aos ouvintes a seguirem o canal, se inscreverem no canal, divulgarem isso, que, como disse o Rodrigo, isso também é um tesouro, a gente tem que saber cuidar bem dele, guardar e mostrar aos outros que valorizem também isso, né? Tem uma parábola muito bonita que eu gosto, que é a parábola dos talentos. E quando a gente guarda aquilo que a gente tem de melhor e não faz render aquilo, né? A gente acaba sendo despedido aí no final das contas. Então, Deus nos deu os talentos para que a gente divulgue, para que a gente façam com que eles cresçam, e isso se aplica a nosso dever social como cristão. O que o Rodrigo falou foi muito bonito e eu dou aí um pequeno aporte no que eu vejo também do mundo. Seguimos com os relatores, né, Almara? Boa noite, boa semana. Pois é, eles estão falando aqui e eu estou aqui pensando, gente, como que Deus age, né? Quando ele quer realizar alguma obra, ele une os corações certos, né? Une as pessoas certas. Eu estou, assim, simplesmente encantada com o MOVA, com esse um movimento, né? Eu estou, assim, simplesmente encantada com cada um de vocês, Rodrigo, com o João, né? Com o Uner, com todos vocês. Já estou seguindo nas redes sociais e estou acompanhando e estou simplesmente encantada. E, assim, foi assim, muito bom a gente ter encontrado, né, Gi, o MOVA, sabe? Muito bom mesmo. Eu agradeço aí cada palavra que vocês disseram aqui, né, e é isso, Deus une os corações certos, eu tenho convicção disso, tá? Muito obrigada aí, o pessoal de casa que acompanhou até aqui, fiquem todos com Deus, né, muito obrigada, João, Rodrigo, Gi, e é isso aí, vamos com Deus. Beijo para todo mundo. Olha, gente, os meninos ao longo do programa, eles trouxeram aí, né, fizeram referência a uma situação que o MOVA flagrou lá na Assembleia Legislativa Mineira. E aí eu quero deixar aqui para você, nesse finalzinho, o Instagram do movimento, mova.brasil. Entra lá, tá? Assiste, para você ver essa denúncia do que ocorreu na Assembleia Legislativa. O Uner esteve lá e trouxe em detalhes, está aí na tela para você. Acessa, assista, acompanhe, e se tiver aí desdobramentos ao longo da semana, a gente traz também na próxima edição do X da Questão. No mais, muito obrigada para você que nos deu a honra, né, de estar aqui conosco até agora, acompanhando o programa. Lembra de multiplicar esse conteúdo e alcançar mais gente aí para vir fortalecer conosco esse resgate do conservadorismo, das nossas tradições, valores, princípios, da nossa cultura. Fica com Deus, até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!